Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, terça-feira, nós, como sempre, temos a nossa tradicional palestra a partir das 20 horas. E o tema de hoje é a construção histórica do Espiritismo. Nosso orador hoje é Alexandre Moll. Alexandre Moll é orador espírita e um contribuidor da doutrina espírita. Alexandre, por gentileza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês nessa noite, restabelecendo a normalidade aos poucos, né? E o tema da nossa palestra, como já foi anunciado, é a construção histórica do Espiritismo. Por que a gente vai debater esse tema, né? Esta é uma palestra pública e o objetivo das palestras públicas são normalmente receber pessoas que não têm muito conhecimento sobre o Espiritismo. Porque normalmente as pessoas que têm mais conhecimento, elas procuram os grupos de estudos, estão com mais frequência na casa, né? Não conhecer o Espiritismo não é vergonha para ninguém. Eu, por exemplo, não conheço muitas coisas, muitas teorias, muitas filosofias, então não há vergonha nenhuma nisso. Mas, uma vez que nós nos propomos a conhecer a doutrina espírita, ou nos propomos a ser adeptos do Espiritismo, é importante que nós conheçamos o Espiritismo. E nada melhor para conhecer uma doutrina ou uma filosofia do que conhecer a sua história. Recentemente eu participei de um debate, fui convidado para um debate numa faculdade aqui da cidade, para falar sobre o Espiritismo. Tinha lá um representante do Candomblé, tinha um representante do catolicismo, outro do protestantismo e um mediador. Foi um debate bem interessante. O público era os estudantes daquela faculdade, aquela universidade. Jovens na maioria. O que me chamou a atenção é o desconhecimento do senso comum para o que é o Espiritismo. Isso tem vários aspectos, né? Principalmente aspectos culturais, digamos assim. Então é importante que nós, né, que queiramos ou desejamos ser espíritas, ou pelo menos conhecedor do Espiritismo, que nós conheçamos a história do Espiritismo, como ele aconteceu, como ele está no momento, né? E o que é o Espiritismo, o que é muito importante. Pois bem, Mário, nós vamos acessar aqui o painel, né? Nós vamos acompanhar aqui pela tela, que vai facilitar a nossa exposição. E vamos lá, vamos começar pela estrutura etimológica da palavra, né? A própria palavra espiritismo, ela já nos dá um norte do que é o espiritismo. As palavras dizem muita coisa, né? A etimologia é a construção semântica da palavra. Como que a palavra surgiu no universo da linguagem. Então, espiritismo, essa palavra, ela foi criada por um educador francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, chamado doutor, conhecido como doutor Rivail. Era um pedagogo francês que viveu no século XIX na França, e ele criou essa palavra não existia. Existia espiritualismo, que tem uma estrutura semântica diferente. Espiritualismo, né, a gente diferencia do seguinte modo: espiritualismo são as crenças que acreditam em algo fora da matéria. Nós temos duas interpretações interessantes: materialismo, que naturalmente vem da matéria, e espiritualismo,
que é aquilo que está fora da matéria. Então, até então, tinha essas palavras materialismo e espiritualismo. São palavras antagônicas, paradoxais, né? O espiritismo é espiritualista? Sim. Por quê? Porque nós acreditamos que existe uma vida fora da matéria. Todas as religiões, todas elas, são espiritualistas. Porque todas acreditam numa vida fora da matéria. Então a palavra espiritismo, ela foi criada por esse educador francês, por esse pedagogo francês, para definir uma doutrina. Então vamos lá. O prefixo spirit vem naturalmente de espírito. E o sufixo ismo vem do próprio, oriundo de. Por exemplo, judaísmo, oriundo dos judeus. Cristianismo, oriundo do Cristo. Budismo, oriundo de Buda. Hinduísmo, oriundo dos hindus. Espiritismo, oriundo dos espíritos. Então a própria palavra que foi criada por Allan Kardec, ela já é elucidativa. Ele quer dizer que a origem é dos espíritos. Foram eles que fomentaram as informações. Então aí a gente já tem um norte bem interessante. O que é o espiritismo? É uma pergunta que a gente se faz sempre, que as pessoas nos fazem quase que sempre, principalmente para quem se diz adepto do espiritismo. E há uma grande confusão, principalmente no Brasil. Porque aqui nós encontramos diversas correntes espiritualistas, principalmente as correntes que vieram da África, né? A quem nós muito respeitamos, diga-se de passagem. Mas dentro do universo espírita, quando a gente diz espiritismo, nós estamos tratando, dentro da nossa concepção, da doutrina codificada por Allan Kardec. Mas é claro que, se um centro espiritualista, de Umbanda, por exemplo, escrever lá na porta, Centro Espírita Pai Jacó, por exemplo, nós não temos como proibir. Não temos como obrigar eles a tirarem essa palavra de lá, absolutamente. E também isso não nos denigre em nada. Mas é uma vertente espiritualista que vem de uma corrente religiosa diferente. O fenômeno existe? Existe. O fenômeno é da natureza. Nós não nos apropriamos dos fenômenos. O espiritismo não tem poder sobre esses fenômenos. Naturalmente que não. Mas, para a gente como espíritas, ou por nós como espíritas, a gente busca entender e separar o que é a doutrina espírita, o que não é a doutrina espírita. Pois bem, então a definição está ali. O que é o espiritismo? É uma doutrina que surgiu na França em 1857. Por que 1857? Foi no ano que esse pedagogo que eu falei para vocês, esse educador, Hippolyte Léon Denis Rivail, que mais tarde assumiria o pseudônimo de Allan Kardec, foi no ano, exatamente no dia 18 de abril de 1857, que ele lançou um livro chamado Livro dos Espíritos, que era uma coletânea, um resumo de um debate que ele teve com os espíritos. Então, oficialmente, digamos assim, a doutrina espírita nasce no dia 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris, quando ele lança para o público o Livro dos Espíritos. E nós vamos ver ali que é uma doutrina que surgiu na França em 1857, estruturada por Allan Kardec com a colaboração de muitos outros atores, encarnados e desencarnados. É importante dizer isso aqui. Allan Kardec mesmo dizia: eu não sou o pai da doutrina espírita, eu sou um instrumento, eu sou o codificador, eu sou aquele que estruturou a doutrina, eu sou um agente, e não só ele. Ali nós temos de muitos outros atores, encarnados e desencarnados. Por quê? A gente lembra de Allan Kardec, a gente fala, a doutrina de Allan Kardec, mas não foi ele sozinho que trouxe. Existiram várias pessoas, vários espíritos, encarnados e desencarnados,
que contribuíram para a construção doutrinária do Espiritismo, a construção conceitual. Ele foi o quê? Ele foi o sistematizador, aquele cara que construiu, que ajuntou, que elaborou a doutrina espírita. Agora vamos entender o que é uma doutrina. É muito importante. Eu trouxe essa cesta de frutas aqui, né? Para facilitar o nosso entendimento ilustrativo e didático do que seja uma doutrina. Uma doutrina é uma cesta de conhecimentos. É um conjunto de princípios que tem como objetivo uma ideia maior. Então, por exemplo, a doutrina pode ser militar, ela pode ser político-partidária, ela pode ser ideológica, ela pode ser filosófica, ela pode ser religiosa, né? Então, por exemplo, uma doutrina militar, você tem uma ideia principal, é um conceito militar. Aí você tem conceitos de cavalaria, de infantaria, de artilharia, conceitos de aeronáutica, conceitos marítimos, para formar uma doutrina militar. A doutrina militar americana, a doutrina militar chinesa, a doutrina militar brasileira, né? Então, ela tem um objetivo principal e vários elementos que conversam entre si. Por exemplo, a doutrina capitalista. Qual que é o tema principal? O capital. Aí você tem diversos ensaios postulados para defender aquela ideia. A doutrina marxista, a ideia principal, Marx, elementos são ensaios, são teorias para defender aquela determinada teoria. E assim a gente caminha. Então, doutrina é uma cesta de conhecimentos que conversam entre si. Não podem ser conhecimentos ou princípios aleatórios. Por exemplo, aqui nós temos uma cesta de frutas. Qual que é a ideia principal dessa cesta? Fruta. Aqui eu tenho mamão, aqui eu tenho um limão, uma laranja, uma maçã, um abacate. Mas se eu colocar esse celular aqui dentro dessa cesta, vai ficar estranho, não vai? Vai ficar confuso. Mas peraí, que cesta estranha? Tem frutas e tem um celular. É uma cesta confusa, aleatória. Então, uma cesta ela tem que ter princípios que convergem, que conversam entre si. Não princípios aleatórios. Então, se eu colocar aqui um pão francês, um pão de queijo, também fica confuso. Já não é mais uma fruta, uma cesta de frutas, é uma cesta de alimentos. Então, uma doutrina ela tem conceitos para defender a ideia principal. Então, por que nós chamamos de doutrina espírita? Porque nós temos uma cesta, que é a doutrina, e os princípios que formam essa doutrina, que nós vamos estudar daqui a pouco. Qual que é a ideia principal da doutrina espírita? A realidade espiritual. Fomos nós que inventamos a realidade espiritual? Claro que não. Seria muita presunção nós dissermos, não, o Espiritismo descobriu tudo, descobriu o mundo espiritual, descobriu a reencarnação, descobriu Deus, descobriu o Espírito, absolutamente. O que a doutrina espírita se propõe, então, é desnudar o universo espiritual dentro de uma construção de visão de mundo espírita. E quem trouxe essas informações? Os espíritos. Por isso a palavra espiritismo, oriundo dos espíritos. Então o que o Allan Kardec fez? De forma genial. Ele criou a cesta e foi colocando os elementos dentro da cesta para estruturar o que nós chamamos de doutrina espírita. Então, quando alguém perguntar o que é o espiritismo, é uma doutrina que veio dos espíritos. Para quê? Para defender a realidade espiritual. Ah, mas o catolicismo faz isso? Faz. O protestantismo faz isso? Faz. O budismo faz? Faz. Mas faz com visões históricas e culturais diferentes do espiritismo. Porque o espiritismo está dentro de um universo histórico e cultural diferente
do nascimento do catolicismo há 2.000 anos, do budismo há 5.000 anos, do hinduísmo há 6.000 anos. Nós desprezamos esses conhecimentos absolutamente. Muito pelo contrário, eles até agregam no nosso entendimento. Mas a proposta dos espíritos, através de Allan Kardec, é ter um olhar para o mundo espiritual, para a realidade espiritual, sob o aspecto das informações que esses espíritos nos trazem. Essa cesta está fechada? Não está fechada. Allan Kardec tem uma frase que é singular. O espiritismo anda lado a par com a ciência. Se algum momento a ciência provar que ele está errado em algum ponto, ele deverá se refazer naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ele, o espiritismo, a aceitará. Aí a gente vai colocar mais um elemento dentro dessa cesta. E isso é genial. Por quê? Protege a doutrina de uma coisa que se chama dogmatismo religioso. As chamadas verdades inquestionáveis. Então a gente se propõe a entender o universo espiritual não dentro de uma construção ritualística, não dentro de uma construção formalista, mas respeitando todas as religiões que têm essa visão de mundo. Então, doutrina espírita é formada por esses elementos. E quais são esses elementos? Aí estão os princípios básicos do espiritismo. Tá? São 5 princípios básicos. Como eu falei para vocês, a doutrina, uma doutrina, né, de uma forma ampla, ela pode ser de várias vertentes, de várias visões. Citei até alguns exemplos para vocês. E tem as doutrinas filosóficas. O espiritismo se enquadra dentro da doutrina filosófica. Por quê? Vai ser fácil de entendermos isso. Ali estão os princípios básicos do espiritismo. Essa é a base estrutural, conceitual da doutrina espírita. A ideia de Deus, a ideia que existe um espírito, a ideia que existem os mundos espirituais, que é chamado de pluralidade dos mundos, dimensões espirituais além dessa dimensão. Se existem mundos espirituais, nós acreditamos que existe a comunicação entre esses mundos espirituais, que é aquilo que chamamos de mediunidade, e, finalmente, a pluralidade das existências, que é esse abacate aqui, ó, que é a reencarnação. Esses são os princípios básicos do espiritismo. Existem outros secundários, mas importantes também. Por exemplo, a ideia do corpo espiritual, do perispírito, né? É uma construção de um princípio básico e vários outros. Mas o que importa, a base, a estrutura para formar a doutrina, são esses 5 elementos aqui. Deus, o Espírito, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade dos mundos e a pluralidade das existências. Por que eu disse para vocês que é uma doutrina filosófica? Porque como que você acessa esses conceitos aqui, que são abstratos, que são metafísicos, a não ser pela filosofia? Entendendo filosofia como a arte de pensar, de criar saberes, construções de conhecimento. Então ele é uma doutrina filosófica, porque os seus princípios básicos não são concretos, não são materiais. Por exemplo, uma doutrina militar, como eu citei o exemplo para vocês. É fácil de entender, você tem infantaria, você tem artilharia, você tem cavalaria, você tem navios, você tem aviões, né? Então são construções concretas, físicas. É fácil de entender. Agora, uma doutrina filosófica, como que você vai entender Deus concretamente? Como você vai mensurar Deus? Como você vai pesar o espírito, medir o espírito, se a gente não consegue ver? Como você vai comprovar a realidade dos mundos, a pluralidade dos mundos, a não ser por uma construção filosófica? Como você vai provar a comunicabilidade? A não ser, aí tá, você fazia até pela experiência, pela observação. Essa é mais fácil.
E a pluralidade das existências e a reencarnação você acessa dentro de um entendimento filosófico. Então, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente filosófica. Ou seja, você só acessa os seus conceitos através do pensamento. Porque, como eu já disse, você está trabalhando com conceitos abstratos. Aquilo que Aristóteles chamou de metafísica. Aquilo que está além da física. Além do universo físico. Então, fechando esse aspecto, o Espiritismo é uma doutrina caracterizada por observações filosóficas. Ok? Bom, para a estruturação da doutrina espírita, né, nós tivemos um grande momento. O primeiro grande momento foi com esse homem aí, que eu falei para vocês, que todos conhecem. Hippolyte Léon Denisard Rivail era um pedagogo francês. Ele tinha vários livros escritos de aritmética, de filosofia, de língua francesa. E alguns desses livros foram usados pelo ensino público francês, que foi um dos primeiros do mundo. E ele ajudou na estruturação desse ensino público. Mas aí, quando começou a acontecer os fenômenos das mesas girantes, que nós vamos trabalhar também, este homem foi defrontado com esses acontecimentos. Como ele era um homem muito cético, um homem muito voltado para a academia, para a ciência e tal, ele, no primeiro momento, ele não acreditava nos fenômenos espirituais. Ele era absolutamente cético. E ele não era médium, tá? Ele não era médium. E até que um dia ele foi convidado para participar das chamadas reuniões das mesas girantes. Foi um fenômeno que aconteceu na França no século XIX e na Europa de um modo geral. Uma pessoa chegou para ele e falou: olha, está acontecendo as mesas girantes, as pessoas estão conversando com os espíritos, né? Aí ele pegou e ele mesmo diz nas suas obras, na obra póstuma, que ele até ironizou aquela pessoa. Ele disse assim: ora, eu não sabia que as mesas tinham um cérebro, não sabia o que elas pensavam, o que elas falavam. Pois é, mas elas estão falando. Aí ele foi convidado a participar de umas reuniões espirituais, né? E chegando lá nessas reuniões, ele viu uma coisa interessante. Tinham pessoas ali que ele conhecia, pessoas de relevância na sociedade acadêmica da França, né? Por exemplo, Camille Flammarion, que era diretor-presidente do Observatório de Paris, era um astrônomo genial. Victor Hugo, o grande poeta francês Victor Hugo, né? O próprio imperador da época, que era o Napoleão III, sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte, participava de reuniões espíritas. Aí ele disse: meu Deus, será que está todo mundo louco? Né? Essas pessoas estão se propondo a esse papel de conversar com os espíritos? E ele então começou a participar dessas reuniões, das chamadas mesas girantes, né? E começou a fazer observações. E ele começou a perceber que as mensagens que chegavam dos chamados mortos eram mensagens inteligentes, mensagens até de um conceito intelectual bem alto. Aí ele falou: ou isso é da pessoa, ou então realmente existe alguma coisa aí. E assim ele foi pesquisando, participando de reuniões, cético, até que então ele observou que as reuniões elas não se desenrolavam muito, porque tinham uma roleta. E os chamados médiuns botavam a mão nas roletas e ali formavam-se as palavras e as frases, letras, palavras e frases. E aquela comunicação era difícil. Demorava-se horas, às vezes, para formar um conceito. Aí ele pediu licença aos médiuns, aos participantes, e começou a amarrar as mãos, amarrar os pés, olhar debaixo das janelas, observar tudo. E aquelas comunicações começaram a ficar intensificadas. Aí ele percebeu que aquilo podia ser melhorado. Aí ele criou um método que era um lápis numa cesta. Pessoal, vamos desligar os celulares, por gentileza?
amarravam-se lápis numa cesta, e aquilo escrevia sobre a louça. Depois ele, mais à frente, percebeu que o próprio médium podia pegar o lápis e escrever. E aí ele criou uma instituição chamada Central... Me fugiu aqui agora. Me dispersei. Vamos continuar. E aí aquilo começou a se intensificar. Passado alguns anos, aquilo começou a tomar um corpo. Aí o que ele fez? Ele criou outros centros espíritas, outros grupos de estudos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nessa sociedade aglutinou-se ali pessoas que também queriam estudar aquele fenômeno. E aí ele criou núcleos em outras cidades da França. E para não cair em erro, o que ele começou a fazer? Ele mandava perguntas para Lyon, para Marseille, para Havre, mandava as mesmas perguntas e faziam as perguntas lá naqueles lugares para os espíritos. E quando ele trazia aquilo para uma checagem, as respostas batiam em cima, exatamente em cima. Só as respostas que batiam é que ele dava crédito. Isso foi chamado de universalidade da comunicação espírita. E esse processo todo foi moroso e muito trabalhoso. Ele ficou 15 anos envolvido nisso. Aí, à medida que as respostas vinham, o que ele fez? Ele sistematizou, ele organizou por assuntos. Para não ficar bagunçado a cesta, ele colocou, sobre Deus a gente vai colocar num capítulo, sobre espírito no outro capítulo, sobre os mundos espirituais no outro capítulo, e assim ele foi organizando. E aí essa doutrina foi transformada em livros. São chamadas obras básicas do Espiritismo. E ele fez isso de uma forma genial. Paralelamente a isso, aconteceram várias coisas. Ele foi perseguido, no meio acadêmico ele foi desmoralizado. Aquele lá ficou louco, ele está mexendo agora com as coisas dos espíritos. Por isso que ele muda de nome e assume o pseudônimo de Allan Kardec. Também, não foi só por isso não. Também porque ele era muito conhecido como aquele sujeito que escrevia livros para os ensinos públicos. E aí ele desvincula-se desse personagem, matriz, para assumir o personagem Allan Kardec. E aí é revelado para ele nessas comunicações que ele tinha uma missão. Ele seria o estruturador dessa doutrina. E ele então assume isso, ele passa a crer nisto e trabalha efetivamente para isso. E a vida dele foi em cima deste ideal. Aqui são as irmãs Fox, daqui a pouco eu volto nelas. Aqui nós temos as obras básicas do Espiritismo. As obras básicas do Espiritismo foram escritas, melhor dizendo, foram transcritas por Allan Kardec. As mensagens que estão ali foram dos Espíritos. Ele escreveu 23 livros, mas esses aqui são o que nós chamamos de as obras básicas do Espiritismo. Normalmente, quando uma pessoa vem para a casa espírita e começa a estudar o Espiritismo, ele estuda esses livros porque eles são sequenciais. Ele tem toda uma didática, toda uma intenção. Então, vamos lá. O que é o Espiritismo? É o primeiro livro, é um prefácio, sobre a obra que ele vai apresentar. É um livro bem objetivo, com as características da época, naturalmente. E o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, como eu falei para vocês. A base da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. A primeira edição com 629 perguntas e respostas, a última edição, 1019 perguntas, 1019 respostas, dividido em 4 capítulos principais, sobre temas que nós acabamos de falar. Deus, o Espírito, a imortalidade, a pluralidade dos mundos e assim vai. Depois ele me lança o Livro dos Médiuns. Por quê? Ele percebeu que a mediunidade era um tema altamente complexo. Nessa sociedade de Paris,
a espiritualidade encaminhou para lá algumas médiums. Eram 3 principais. Júlia Caroline Baldin, eram irmãs, 13 e 14 anos aproximadamente, e a senhorita Japê, que era uma mocinha também de seus 17 e 18 anos. Eram 3 médiums. E aí ele usava essa mediunidade dessas médios para comunicar-se com os espíritos. Depois que passou por todo aquele processo que eu falei para vocês, de convencimento, que ele se convenceu que era uma realidade, aí ele fundou a Sociedade Parisiense, e aí essas médiums foram se aconchegando e começaram a participar das reuniões. E aí o livro dos médiuns, como eu estava falando para vocês, ele é a mediunidade é uma coisa altamente complexa. E aí ele dedica um livro exclusivamente para isso. Aí ele observa a mediunidade. Ele vê que os médiuns, eles podem ser psicofônicos, podem ser falantes. Mas qual que é a diferença de psicofônico e falante? Aí ele explica, o psicofônico é como se o espírito chegasse e ditasse para o médium e ele repetisse. Pode ter influência do próprio médium na comunicação. O falante é aquele que empresta a boca, o aparelho fonador, é como se ele nem desse conta do que estava falando. O psicográfico é diferente do médium escrevente, é a mesma coisa. O psicográfico é como se eu ditasse no seu ouvido e você reescrevesse. Mas às vezes você não gostou de uma palavra, você muda a palavra. O escrevente não. É o que empresta a mão e está escrevendo. É o Chico Xavier. Ele nem sabia o que estava escrevendo. Ele disse também que era médium mecânico. Mecânico e semimecânico. Aí vem o médium clarividente, clareaudiente, vidente. Aquele que só ouve. Médium sensitivo, médium intuitivo, várias facetas da mediunidade que ele observou, que ele estudou e que a espiritualidade foi pontuando para que ele formasse o livro dos médiuns. Por isso que quando a pessoa chega na casa espírita, fala, eu vejo espírito, eu converso com os espíritos, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Então a primeira coisa que a gente indica, lê o livro dos médiuns, para começar. Você entender o que é mediunidade. Mas eu vou ali no centro espiritualista, lá é diferente. É diferente. É uma metodologia que eles têm, uma prática que eles desenvolveram, que é diferente da nossa. Não quer dizer que o fenômeno não exista lá, ou só exista aqui. Não. São metodologias diferentes, que a gente também respeita. Bom, e depois do livro dos médiuns vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Criou-se uma celeuma. O Espiritismo é cristão ou não é cristão? Qual é a relação do Espiritismo com a religião? Qual a relação do Espiritismo com Jesus? Aí a espiritualidade vai e diga para ele, olha, para a gente, Jesus é um espírito de uma evolução crística que trouxe tudo de matéria de comportamento e de moral. Então, para que nós vamos abdicar disso e criar uma outra religião? Como ele estava na França de 1857, 99% católica, sob a influência cultural, naturalmente, a doutrina espírita cria uma vertente cristã, uma base cristã. Se tivesse lá em Jerusalém, ou tivesse lá na Índia, talvez criasse uma outra relação. Mas aí eles dizem, olha, não desrespeitando as outras religiões, o que nós temos que entender na mensagem do Cristo é a essência moral. E aí o Espiritismo tenta dar um caráter não ritualístico e não dogmático para os ensinamentos do Cristo. Por isso que alguns chamam de a doutrina espírita de o Evangelho redivivo. Em que sentido? Que a gente tenta reviver o Evangelho dentro do seu conceito maior. As obras do Emmanuel, aqui no Brasil, têm essa característica. Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, vários livros que o Emmanuel escreveu através do Chico Xavier, têm a característica evangélica, a característica religiosa. Então vejam bem, o Espiritismo tem uma amarra com o cristianismo. Tem. Mas é uma amarra que vai na natureza dos ensinamentos do Cristo. Não desrespeitando as outras religiões, mas tentando dar uma base moral para a doutrina espírita, porque uma doutrina sem uma base moral, ela vira uma doutrina
sem um fundamento moral, ela fica meio que solta. E aí então ele lança o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho segundo a visão espírita. Então o que eles fazem? Eles pegam várias parábolas de Jesus, interpretam aquelas parábolas segundo a ótica espírita. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. A casa do meu pai é o universo. Meu pai é Deus. As muitas moradas são as diversas moradas, os diversos planos espirituais. Aí ele vai lá, ninguém vem ao reino de Deus se não nascer de novo. Aí os espíritos dizem, ele está falando da reencarnação. Ele está falando da reencarnação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pega, não por acaso, várias passagens evangélicas e traz para dentro desse livro, dando uma sustentação cristã para o Espiritismo. Algumas pessoas criticaram na época. Alguns pensadores não queriam que o Espiritismo criasse esse laço. Mas Allan Kardec os convence nesse argumento que eu falei para vocês. Depois, mais tarde, isso é amplificado, nós vamos ver daqui a pouco. O Céu e o Inferno é um livro muito interessante. Ele faz uma coletânea de diversos espíritos que se manifestaram ao longo dos 15 anos na Sociedade Espírita de Paris. E ele percebeu que uns eram espíritos sofredores, suicidas, assassinos, déspotas e tal, que trazem relatos de muito sofrimento do mundo espiritual. Ele vê que alguns trazem relatos muito bons do mundo espiritual. Eu estou no lugar de paz, eu estou bem, tal, aqui estão meu pai, minha mãe, aqui estão meus parentes queridos, estou em paz, o lugar é lindo, é maravilhoso. Ele classifica para um lado e traz uns relatos medianos. Eu estou mais ou menos. Então ele separa esses três tipos de comunicação, coloca no livro Céu e Inferno. O nome Céu e Inferno é sugestivo, né? Variantes, facetas espirituais. Para uns é o céu, para os outros é o inferno, e para alguns é o purgatório. E o livro A Gênese, de 1868, é um livro que ele faz um lastro com a criação, né? O início, Gênese é a criação, né? Origem. Então aí tem toda uma dedução dos espíritos sobre a criação dos mundos, dos planetas, dos sistemas, das galáxias, o papel de Deus, o papel dos espíritos superiores, o papel dos espíritos crísticos e o papel dos espíritos inferiores, o papel dos elementares, dos animais, dos minerais, dos vegetais, todos eles conversando dentro de uma proposta evolutiva. Está nesse livro, A Gênese. Então, meus amigos, as obras básicas do Espiritismo estão dentro dessa cesta que é a doutrina espírita, como eu falei para vocês, é uma cesta filosófica. Aqui, eu ia falar para vocês, tem esse livro aqui que eu gosto muito, que é da editora Pensamento, é um livro raro. Conta a história do Espiritismo, mas eu gosto muito desse livro pelo seguinte, ele foi escrito pelo Arthur Conan Doyle. O Conan Doyle foi aquele escritor inglês, não sei se é inglês ou acho que ele é escocês, mas não importa, que escreveu as obras de Sherlock Holmes. Foi um dos escritores que mais venderam livros do mundo, em todos os tempos. O Conan Doyle, ele envolvido nesse processo das mesas girantes lá na França, dos fenômenos espirituais da Inglaterra, né, lá do Daniel Douglas Home, da Florence Cook, das irmãs Fox lá nos Estados Unidos, ele, como era um escritor que entrava muito nesse universo abstrato, né, que eu falei para vocês, ele começa a viajar pela Europa e pela América do Norte para pesquisar esses fenômenos. Então ele relata isso não numa ótica espírita, porque ele não estava dentro, ele estava por fora. Ele era um observador. E aí esse livro é muito bom porque ele traz como que a história toda aconteceu. E no capítulo ele chama de a invasão organizada dos espíritos. Por final, o Conan Doyle se assume como espírita, ou como espiritualista, porque a construção do que era espírita ainda estava muito embaraçada naquele momento. Na França, Allan Kardec. Na Inglaterra,
os fenômenos materiais, dos Estados Unidos também. Então estava tudo muito confuso. Mas aí o Conan Doyle chega à conclusão seguinte, que tudo isso foi organizado pela espiritualidade. Ele chamou de invasão organizada dos espíritos. E para a invasão organizada dos espíritos acontecer, precisava de quê? De médiums. Médiums dos fenômenos físicos, que são os intermediários para que os fenômenos aconteçam. Nos Estados Unidos foi chamado de raps. Eles batiam na mesa, o espírito batia na mesa, conversavam com a família Fox. Está até aqui, ó. Cadê a família Fox? Essas três aqui, ó. Aqui elas já estão mais velhas, mas quando eram crianças, Margaret Fox, Leah Fox e Kate Fox, as irmãs Fox. Aconteceu em Reddsville, perto de Nova York, uma cidadezinha pequena, uma casa modesta, 3 meninas, pai e mãe, e aí de repente começam batidas. Aí acharam que era ratos, que eram roedores, que era algum animal, tal, os vizinhos vieram e conversaram, batia de cá e batia de lá. 2 batidas de cá, 2 batidas de lá. 3 de cá, 3 de cá. Uai, tem alguma coisa inteligente aqui. E aí criaram um alfabeto. Uma batida uma letra A, 2 batidas a letra B. Aí começaram a brincar com aquele espírito. Perguntava data de nascimento, nome do pai, nome da mãe. E ele começava a dar as respostas certas. E aquilo tornou-se uma coqueluche ali. Aí vieram os religiosos, isso é coisa do demônio, bota fogo nessa casa. Aí vieram os pesquisadores, estudaram o fenômeno. O Conan Doyle foi lá para conhecer as irmãs Fox, trouxe as irmãs Fox para a Inglaterra. Elas foram os objetos de estudo de William Crookes, que era presidente da Royal Society lá em Londres. Estudaram a mediunidade. Só que tiveram outros médiuns, Florence Cook, Daniel Douglas Home, que era chamado de rei dos médiuns, Eusápia Paladino, na Itália, médiuns fenomenais. Médiuns fenomenais. Aí o Conan Doyle, estudando tudo isso durante 30, 40 anos, ele diz que isso foi organizado pela espiritualidade. Alguém perguntou um dia, aqui acho que foi semana passada, por que isso não ocorre mais? Porque o objetivo era esse, era o despertamento da intelectualidade das pessoas que formavam conceito e opinião sobre aqueles acontecimentos. E aí na França surge Allan Kardec. O Allan Kardec, a França como herdeira do berço da filosofia, de René Descartes, toda aquela cultura greco-romana, toda aquela vertente filosófica, a França caminha pela estruturação doutrinária e filosófica do espiritismo. Vários fenômenos aconteceram na Itália, na Inglaterra, na Polônia, em Portugal, no Brasil, aqui no Brasil. E aí então nós temos esse momento que nós chamamos, para vocês aqui, primeiro grande momento do espiritismo. Foi a sua estruturação doutrinária com Allan Kardec. Aí o tempo passou e vem a Primeira Grande Guerra. Houve uma desestruturação espiritual violenta na Europa, principalmente na Europa Ocidental. A doutrina espírita, assim como praticamente todas as outras doutrinas religiosas, ficaram perdidos naquele universo de embates físicos e espirituais. Até que então chega um segundo grande momento do espiritismo, que é com esse homem aí, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Chico Xavier nasce em Pedro Leopoldo em 1910, pertinho da gente aqui, uma cidade muito conservadora, atrasada, Em 1910 acho que tudo era um pouco atrasado, Ele sofreu muito com a mediunidade dele no início porque ele não conseguia distinguir o que era vivo e quem era morto. E logo foi taxado de doido. Frequentava a igreja católica, uma questão cultural, todos nós éramos ou somos. E aí o padre da época, que era muito sábio, falou com ele, olha, isso é coisa do demônio, Chico. 300 Ave Maria, 400 Pai Nosso de todo dia. Mas aí, quanto mais ele rezava, mais espírito e mais demônio ele via. Até que ele teve uma infância bem torturante, uma adolescência torturante, até quando ele chega aos seus 20 e poucos anos, um espírito se apresenta para ele. O espírito de Emmanuel. E aparece para ele e diz, olha, meu nome é Emmanuel e você tem uma missão que você assumiu comigo, da gente escrever uns livros
Por falar em livro, lá nos Estados Unidos, naquela época que eu falei com vocês das Irmãs Fox, surgiu um sujeito chamado Andrew Jackson Davis. Era o Chico Xavier dos Estados Unidos dos anos 1870, por exemplo. Esse sujeito era iletrado, não sabia nem escrever, e de repente começa a pegar um lápis e um papel e escrever. Escreveu vários livros também, com as obras com um cunho espiritual muito parecidos com o do Chico Xavier. Pois bem, fecha o parênteses e voltamos para cá. Então o Chico Xavier foi convidado, né, por Emmanuel para assumir o seu apostolado espírita. O que eu tenho que fazer? Você tem que se entregar, nós vamos trabalhar. O que eu preciso ter? 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E quando o Emmanuel falou de disciplina, era disciplina mesmo. Era trabalhar 8, 10 horas por dia. Este homem escreveu 450 livros. Até 2010, venderam-se 60 milhões de livros. Se ele tivesse ficado com R$1 de cada livro, que seria até justo, pelo trabalho físico dele, ele era um milionário, teria pelo menos 60 milhões de reais. Mas ele abdicou de todos os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira e para as obras de caridade. Então ele escreveu 450 livros, todos eles ditados pela espiritualidade. Alexandre, por que você acredita no Chico Xavier? Tem uma frase de Jesus que diz: pelos frutos se conhece a árvore. Não é isso? Pela árvore, é ou não é? Pela árvore se conhece os frutos. Uma árvore que só deu fruto de amor não pode ser ruim. Se esse homem foi um enganador, ele foi um grande ator, porque ele viveu 92 anos dedicado à caridade e ao amor. E a coisa que menos faltou nele foi indisciplina. Ele teve disciplina, disciplina e disciplina. Aliás, só teve uma vez que faltou disciplina. Na época existia uma revista que chamava-se O Cruzeiro, que era a revista famosa da época, né? Onde todo mundo lia a revista e tal. E aí, os jornalistas dessa revista vieram do Rio de Janeiro para cá, Pedro Leopoldo, 1940, 1950, por aí, e fizeram uma reportagem com ele. E ele ficou orgulhoso, porque estava famoso no Brasil todo, a gente escreveu vários livros. E aí, em um certo momento, ele deita numa banheira simples da casa dele. Tira uma foto aqui na banheira, e tal, você tomando banho, tira uma foto dele. Foi uma foto muito infeliz, porque aquela foto foi para a capa da revista do Cruzeiro. E ele ficou muito chateado, porque aquilo foi uma desmoralização muito grande. O rei dos espíritas, assim, 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 assado. Aí o Emmanuel falou: Emmanuel, por que você deixou isso acontecer? Eu não deixei, foi você que deixou acontecer. Você lembra quando eu te falei de disciplina, disciplina e disciplina? Você deixou que o seu orgulho te derrotasse. Mas depois disso, nada mais sério sim aconteceu. Eles foram lá para tentar realmente desmoralizá-lo, como eles fazem muitas vezes. Pois bem, então ele escreveu 450 livros, livros de natureza evangélica, o Emmanuel e outros espíritos, livros de natureza doutrinária. O que é livro de natureza doutrinária? Conversando com os princípios da doutrina. O Emmanuel certa vez disse para ele assim: Chico, se algum momento eu, Emmanuel, estiver em contradição com as obras de Allan Kardec, fique com Allan Kardec. E olha só, 450 livros. Livros que você demora às vezes meses para ler e entender, como Evolução em Dois Mundos. E todos eles lastreados com a obra básica de Allan Kardec. É impressionante isso. Em momento nenhum você vê uma contradição. Então, qual foi a grande mensagem do Chico Xavier? Foi a contextualização dos ensinos de Allan Kardec, ou seja, trazer esses ensinos para o contexto da nossa vida atual. Foi a massificação dos conceitos espíritas, a popularização dos conceitos espíritas. Quantas pessoas não leram livros e romances de Chico Xavier? A minha esposa, por exemplo, é católica de carteirinha, daquelas que dá aula de catecismo. E até ela é muito boa nisso, por sinal. E ela
estuda e lê as obras espíritas e acredita piamente. Não abriu mão da sua crença católica e nem precisa abrir. Mas eu posso dizer para vocês que ela é mais espírita do que eu, inclusive. A coleção da vida do mundo espiritual do André Luiz é uma coletânea de 13 livros, tá? Que trata da vida espiritual e a sua relação com o mundo físico. É muito interessante esses livros, porque o André Luiz é um repórter da espiritualidade. A história dele, ele era um médico no Brasil, desencarnou, se encontra no mundo espiritual, numa cidade do nosso lar, aí ele é convidado pelo Emmanuel para participar desse projeto que era trazer o espiritismo para o Brasil. E aí ele assume o papel daquele espírito que vai ditar os livros. Vários escreveram com Chico, não foi só o Emmanuel, não. O André Luiz, tiveram outros também. Mas as obras do André Luiz têm essa característica, desnudar o plano espiritual. Aquilo que o Allan Kardec não entrou, por falta, às vezes, de entendimento, de argumentação da época. Imagina o Allan Kardec chega em 1857, olha, existe o mundo espiritual, lá existe vida espiritual, lá tem relação, lá é assim, assim, assado. As pessoas ficaram loucos, mais loucos do que a gente imaginava. Então, Allan Kardec, ele abre a ideia dos mundos espirituais, que ele chamou de erraticidade, lá no livro Céu e Inferno, ele pontua, mas André Luiz escancara isso, ele desnuda isso. Então, as obras do André Luiz, né, que eu acho simplesmente fantásticas, tem esse universo da gente entender a realidade espiritual através do relato dele, da vivência dele. E os romances também são geniais. Por quê? São aqueles livros que você vai lendo, contando histórias romanceadas de vidas lá do outro lado, aqui a relação, um vai, outro vem, dívida kármica, um mata aqui, outro mata ali, outro perdoa aqui, outro não perdoa, aquela relação, e você vai lendo aquilo como forma de romance, e você só entra dentro daquele universo, quando vê, você já aprendeu o espiritismo, pela tangente. Mas você já aprendeu. Então são as obras romanceadas. E por final, as cartas psicografadas. Essas cartas foi um momento onde o espiritismo estava sendo muito difundido. O Chico sentava lá no centro espírita de Uberaba, as pessoas se reuniam, iam caravanas de pessoas. E de repente chegava uma carta para uma pessoa que estava ali. Tinha um sentido. Uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu um filho que perdeu um pai, questões de dívidas kármicas, enfim. As cartas do Chico Xavier, elas são riquíssimas em experiências humanas fantásticas. Isso fez tudo parte desse grande processo, que é o segundo grande momento do espiritismo. Aí alguém pode dizer assim: ah, Alexandre, então foi só o Chico, foi só o Allan Kardec em 1857 e o Chico aqui no Brasil? Claro que não. Neste intervalo, muita coisa aconteceu. Centenas de espíritos vieram do mundo espiritual para o Brasil para fortalecer essa divulgação, essa estruturação, essa massificação do espiritismo no bom sentido. Porque hoje a gente fala em massificação, dá uma ideia de ser uma coisa pejorativa, né? A popularização talvez caiba melhor. Então, não foi só ele, naturalmente que não. Aqui nós temos, por exemplo, o Leon Denis, o Gabriel Delany, o Camille Flammarion, o Vitor Hugo, lá naquele momento. Aí deu algum problema na tela aqui, que tinha outros nomes aqui. Realmente deixei de lado aqui vários outros nomes aqui. Aí você vem para o Brasil, você tem o Carbaixu, tem o Bezerra de Menezes, você tem o Eurípides Barçanufo, José Herculano Pires, um monte de gente que veio contribuir, seja como os escritores, sejam como palestrantes, sejam como médiums. Eurípides Barçanufo era um médium que vivia em Sacramento, lá no Triângulo Mineiro, um homem com uma história genial. Eu vou ficar aqui horas falando sobre ele aqui. Um homem que ele tinha uma mediunidade que era fabulosa. Ele fundou um colégio em Sacramento, existe até hoje, chama-se Colégio Allan Kardec, inclusive.
Ele estava dando aula nesse colégio e ele desdobrou-se no momento em que, lá em Versalhes, ele estava assinando aquele armistício da Primeira Guerra Mundial. E ele falou o nome das pessoas e os alunos foram escrevendo o que ele estava falando. Passado algumas semanas, que a comunicação era muito precária naquela época, chega o jornal da cidade relatando, né, o Tratado de Versalhes lá sobre a rendição da Alemanha, aquela coisa toda. Ele era um médium simplesmente espetacular. E não era só médium, não. Era um homem genial, espetacular. No sentido da caridade, seria no sentido da humanidade. Porque, como eu falei para vocês, nada disso tem sentido. Nada disso tem sentido. Nada disso tem sentido dessa doutrina se não tiver humanidade. Se não tiver espiritualidade. Como eu falei para vocês, qual que é a ideia maior dessa doutrina? É a realidade espiritual. E essa realidade espiritual, você só acessa ela através da sua evolução moral, segundo a ideia dos espíritos. Então, quando você tem exemplos, como Chico Xavier, como Allan Kardec, como Eurípides Barçanufo, e saindo da nossa perspectiva espírita, entrando isso para outros universos de outras religiões, ou até mesmo pessoas que não são religiosas, mas que praticam o bem, a gente vai ter essa certeza de que você só acessa a sua evolução através da sua espiritualização. Então, o que a doutrina espírita tem como ideia maior é a realidade espiritual. E esses princípios aqui que nós trabalhamos essa noite nos estimulam a acessar essa realidade espiritual. Por isso que uma das frases que norteia o espiritismo, principalmente aqui no Brasil, é a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Fazendo um contraponto a uma frase religiosa da época, que era: fora da igreja não há salvação. E quando a gente fala caridade, não é a caridade de dar uma cesta básica, um real, R$2. Isso também é caridade. Mas a gente está falando de uma caridade num sentido amplo, né? E a salvação, no sentido do espiritismo, é a evolução. E essa evolução nós só atingimos através da nossa melhoria. E essa melhoria se dá através de nós mesmos. Através de nós mesmos. Então, às vezes, a doutrina espírita assusta as pessoas, porque muitas vezes a gente quer que uma solução mágica venha de fora para dentro. E muita gente se assusta quando descobre que a solução dos enigmas humanos estão dentro de cada um de nós. A chave está nas nossas mãos. E para finalizar, essa é uma frase que está escrito lá na lápide do cemitério de Paris-Lachaise, em Paris, onde o Allan Kardec está enterrado, o corpo, né? Ele está lá em francês, que quer dizer nascer, morrer, renascer. Progredir sem cessar. Esta é a lei. Essa frase norteia, sintetiza o que o Espiritismo vê e crê. Nascer, morrer, renascer. Progredir sem cessar. Esta é a lei maior de Deus. Muito obrigado pela atenção, carinho, boa noite a todos.